Senhor presidente, o fato que me traz à tribuna na data de hoje é a polêmica criada em torno da aprovação da PEC 544, que cria 4 tribunais regionais federais no Brasil nos últimos dias. Especialmente os fatos de ontem à noite, que repercutiram na imprensa televisionada, ainda ontem e hoje na imprensa escrita, na mídia. E isso me traz algumas preocupações, senhor presidente, principalmente no que tange as informações que estão chegando ao excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Eu li recentemente na imprensa que ele teria declarado que o custo de 4 novos tribunais regionais federais no Brasil seria um valor aproximado de 8 bilhões de reais. No entanto, eu tomei o cuidado hoje de fazer uma busca dentro do orçamento aprovado para o ano de 2013 pelo Congresso Nacional e vi que todo o custo da Justiça Federal brasileira, de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau, chega a 7,7 bilhões. Então, como que 4 tribunais vão custar em torno de 8 bilhões? Essas informações foram dadas de maneiras equivocadas. Eu estou aqui fazendo um alerta ao excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal para que consulte a sua assessoria, converse e analise esses dados, porque o orçamento já foi autografado, já foi sancionado pela Presidência da República e já está em vigor, e ele prevê tão somente 7,7 bilhões para toda a Justiça Federal brasileira. Então, essas informações eu questiono porque causam efeitos, informações como essas, em cima de toda a sociedade brasileira. Eu vi, por exemplo, uma fala do ministro da Justiça, o Eduardo Cardoso, dizendo que, olha, vou olhar porque 8 bilhões é muito, mas 8 bilhões não é nem todo o gasto da Justiça Federal. E mais, senhor presidente, me chamou muita atenção o fato, as afirmações de que o Congresso Nacional teria agido de maneira rápida, sorrateira, na aprovação desses 4 tribunais. Nós estamos discutindo isso no Congresso Nacional há quase 20 anos. Essa proposta de emenda constitucional, a 544, foi aprovado. Eu faço aqui uma saudação aos representantes da classe, doutor Calandra, da AMB, vejo aqui também o doutor Neff, da Justiça Federal, a do TRF de Porto Alegre. Mas, senhor presidente, eu vejo essa proposta de emenda constitucional, a 544, ela chegou na Câmara dos Deputados em 2002, 11 anos levaram-se para aprovar, passou por uma comissão especial, faz anos que está na mesa da Câmara dos Deputados. Há 2 anos atrás, aproximadamente, nós criamos uma frente parlamentar específica para analisar a necessidade de criar os TRFs no Brasil. E esta frente parlamentar recebeu do órgão competente, que é o STJ, que fez uma análise do impacto orçamentário financeiro da criação desses 4 tribunais regionais federais, que fica em torno, cada um deles, um acréscimo em torno de 100 milhões ano. Agora, 8 bilhões, olha a diferença. Por quê? Os tribunais que deixarão de existir, que perderão estados, não deixarão de existir, mas que perderão estados, eles vão ceder parte dos seus desembargadores para os novos TRFs. As estruturas serão criadas pelo próprio Poder Judiciário, não é o Congresso Nacional que vai criar a estrutura. E mais ainda, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui me referir a uma nota da AJUF, feita recentemente, fazendo uma comparação
entre a carga de trabalho de toda a justiça brasileira, a justiça comum, a justiça do trabalho e a justiça federal. Vejam os senhores desembargadores federais, hoje recebem em média uma carga de trabalho de 13.600 processos, tem em média nos seus gabinetes 13.600 processos em média. Desembargadores do trabalho, 2.000 processos em média. Desembargadores estaduais da Justiça Comum, 2.400. Eu vou repetir. Na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho, tem pouco mais de 2.000 processos para cada desembargador. Na Justiça do Trabalho, senhoras e senhores, na Justiça Federal, senhoras e senhores, 13.600, quase 4 vezes mais. Casos novos distribuídos. Justiça Federal, em média, 4.000 processos por desembargador. Justiça Comum, 1.200. E também Justiça do Trabalho, em torno de 1.200. Quando nós criamos, nós brasileiros, dentro da Constituição da República Federativa do Brasil, lá no artigo 27 do Ato das Disposições Transitórias, os 5 tribunais hoje existentes, nós éramos 147 milhões de habitantes no Brasil. Hoje, nós somos quase 200 milhões. De lá para cá, os processos na Justiça Federal aumentaram em torno de 1.000%. 1.000%. Era 96 mil em 89, hoje é 1.100.000 processos. Agora, dizer que haveria um gigantismo da justiça, o gigantismo é da injustiça. Esses milhares ou milhões de processos parados nos tribunais, e quais processos são esses? É bom que se diga, 80% dos processos que tramitam na Justiça Federal hoje são de natureza previdenciária. É a sua aposentadoria, cidadão. É a sua revisão da aposentadoria. Quando há um dificultador do acesso à justiça, o cidadão nem mesmo busca a justiça. O que nós estamos fazendo? Criando 4 novos tribunais no Brasil. É levando a justiça para perto do cidadão, é dando a agilidade necessária naqueles estados onde já tem tribunal, como por exemplo aqui no Distrito Federal, que pega todo o norte do país, pega Bahia, Minas Gerais, parte do Centro-Oeste e o Norte num único tribunal. Senhoras e senhores, como congressista, eu sou defensor da independência entre os poderes, isso é importante, e da harmonia entre os poderes. Não tenho dúvida de quando e se chegar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, nós vamos respeitar a decisão do Supremo. Da mesma forma como hoje nós fizemos aqui no plenário do Senado Federal, respeitando uma decisão do Supremo quando declarou inconstitucional o FPM no Brasil. Estamos votando o novo FPM, Fundo de Participação para os Estados Brasileiros. Mas eu quero dizer mais. Nestes 2 anos de criação da Frente Parlamentar, nós fizemos inúmeras audiências públicas, atos públicos, convidamos a Justiça Federal, convidamos a sociedade organizada dos estados, convidamos os parlamentares da Câmara e do Senado para se fazer presente nesses atos e nessas audiências públicas. Nada foi feito às surdinas, tudo foi feito muito às claras. Um debate de 12 anos de uma proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados não pode ser considerada um atropelo. O número de processos 4, 5 vezes maior, estancado nos tribunais federais,
em relação aos tribunais de trabalho e o da justiça comum, não pode ser entendido como um gigantismo da justiça, e sim como da injustiça. Não tenho dúvidas disso. Levar a justiça para mais perto do cidadão, aonde os estados, os governadores de estados estão se comprometendo a ceder os imóveis necessários, não pode ser considerado uma injustiça ou um gigantismo da justiça. Nós, parlamentares, quando aprovamos o plano plurianual em 2011, para os anos de 2012 a 2015, nós colocamos dentro do PPA um recurso na ordem de 300 milhões, já prevendo a criação dos TRFs. Então não foi de maneira sorrateira. Eu respeito a harmonia entre os poderes e a autonomia entre eles. É prerrogativa deste Congresso Nacional apresentar e aprovar proposta de emenda constitucional. E eu peço ao presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, agilidade, inclusive, na promulgação dessa proposta de emenda constitucional, que é importante para todo o Brasil. Não é só para os estados onde vão sediar os novos TRFs. É importante, inclusive, para o estado do Rio Grande do Sul, que vai deixar de receber os processos que vão do Paraná e de Santa Catarina. Por que eu digo que é importante para o Rio Grande do Sul? Porque o cidadão gaúcho vai ter uma agilidade maior nos processos que tramitam no seu tribunal. Mais desembargadores gaúchos, porque não vão ter que dividir com o Paraná e com Santa Catarina. Mais agilidade na justiça vai fazer com que o cidadão busque mais a justiça. Senhor presidente, eu subo à tribuna no dia de hoje para defender a criação dos tribunais. Os dados da própria Associação dos Magistrados Federais, dos Juízes Federais, de que mais de 1 milhão de processos tramitam na Justiça Federal hoje, em comparação aos demais tribunais da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, onde mostra que em torno de 3,5 vezes é o número de processos que tramitam a mais na Justiça Federal. Os dados de que 80% desses processos são de natureza previdenciária, nós temos que repensar. E quero, para finalizar, senhor presidente, teria muito mais aqui até por falar, mas quero, por finalizar, dizer o seguinte, que esses novos tribunais que vão ser criados no Brasil, eles serão mais informatizados, eles serão otimizados, visando, senhor presidente, uma produção e uma redução de custos. Porque a Justiça Federal ela já é ágil o suficiente. Porque com o número de tribunais que tem hoje em segunda instância e o número de desembargadores, eu não sei como eles têm dado conta. Então, o Tribunal do Rio Grande do Sul é um dos mais ágeis do Brasil. Quero parabenizar todos os desembargadores do Rio Grande do Sul pelo trabalho que vem fazendo. Na verdade, o Sul ele tem essa eficiência, essa consciência da necessidade de levar a justiça o quanto antes. Nós sabemos que o Judiciário vive um estancamento de processos, há uma demanda muito grande, até mesmo pela legislação que permite os recursos sucessivos. Nós estamos aqui no Congresso Nacional pensando em buscar saídas para isso. Eu mesmo sou autor de um projeto de lei para que, no caso do recurso protelatório na Justiça do Trabalho, que seja aplicado ou possibilita aplicar até mesmo uma multa àquele que faz um recurso eminentemente protelatório para ganhar tempo, porque isso engessa, isso é custo Brasil, isso traz um prejuízo à sociedade brasileira. Então, senhor presidente, eu sinto muito por essa situação que vivemos no dia de ontem, amplamente divulgada pela imprensa nacional, ainda ontem e no dia de hoje.
Nós, brasileiros, demoramos muito para conquistar uma Constituição cidadã que trouxesse direitos e garantias individuais, que dê a independência entre os poderes. Eu venho à tribuna para manifestar, com muita tranquilidade, a minha preocupação com relação a isso. Porque nós, aqui, congressistas, como repito, nós respeitamos as decisões. Por exemplo, essa do FPE, respeitamos. Demoramos, acho que muito. Foi em 2010 a decisão, e somente em 2013 nós estamos aí votando a questão do FPE. Reconheço isso, mas acatamos e respeitamos, e estamos debatendo democraticamente. E eu rogo para que os demais poderes respeitem também a decisão do Congresso Nacional, e que na sua instância e na sua jurisdição possa analisar depois os questionamentos que poderão chegar de forma democrática, harmônica, que é o que se exige num país, num Estado democrático de direito que é o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.